Ou seja, é importante perceber o papel que a tecnologia desempenha dentro da indústria cultural, propiciando novas formas de acesso, interatividade e colaboração para a criação de novas obras. A Nigéria é um exemplo de uma indústria cinematográfica diferente, assim como é o Tecnobrega, no Belém do Pará, que já foi mencionado aqui no jornal essa semana, e o Creative Commons, que é uma forma de licenciamento que faz algum sucesso na internet, mostra como você pode utilizar a tecnologia para fazer com que o artista possa criar uma obra e dizer aos seus eventuais usuários quais usos, quais faculdades ele autoriza que sejam desempenhados sobre essa obra, se pode ou se não pode usar para fins comerciais, se eu posso ou não posso criar uma obra derivada. Essas são autorizações que a internet, de alguma forma, facilita para alguns artistas em algumas circunstâncias. E ainda assim o artista ganha com isso? Sim, com certeza. Isso não impede toda a arrecadação e distribuição dos direitos autorais, como no caso do artista que licencia sua obra para uso não comercial e ela venha a ser utilizada para fins comerciais. Agora, Alexandre, você como compositor, é óbvio que você é a favor da cobrança de direitos autorais. Agora, nos moldes que é feito hoje, você concorda? Pois é, eu não concordo com os moldes através dos quais essa cobrança e principalmente essa distribuição são feitas, principalmente no Brasil. No mundo inteiro há diversas formas, há diversos critérios aplicados pelas diferentes sociedades autorais, onde há maior e menor eficiência em termos de arrecadação e distribuição de direitos. E eu acredito que, de fato, o Brasil se torna um terreno fértil para a vinda do Creative Commons, de sistemas como esse, que na verdade são muito competentes, são muito claros, partem dessa coleção de licenças que são muito bem elaboradas, mas que de fato acabam promovendo uma liberação de direitos que eu vejo não fazer sentido. Eu acho que de fato a nossa energia deveria ser canalizada para que esse sistema que já existe, que pode ser muito mais eficiente do que ele é, seja de fato, e essa eficiência vai começar a partir da retomada de um controle estatal ou uma supervisão estatal, como em todo o mundo há sobre as sociedades autorais. Nos países de maior IDH, na Finlândia, na Suécia, em todo o mundo, os estados controlam as suas sociedades autorais. No Brasil, esse controle deixou de existir com o sumiço do CNDA e com o seu não reerguimento através da lei de 1998. Então, é urgente que o governo tome uma posição, que o Congresso perceba o quanto essa gestão financeira de dinheiro alheio precisa de uma supervisão. Agora, eu tenho uma pergunta, na verdade, para os dois. Para mim, a fórmula é muito simples. O artista quer produzir e vender, e ganhar, óbvio. A população quer comprar. Existe uma solução para isso? Olha, soluções a curtíssimo prazo talvez não existam. Mas o que é necessário que se faça com relação a essa chamada crise do direito autoral é tentar esclarecer que crise é essa. Assim, o que está em crise? É errado dizer que a música está em crise. Na verdade, talvez a música não tenha passado por um período tão fértil como tem sido esses últimos anos. O que está em crise é o CD ou é um modelo de negócio específico que, para a tentativa de sua sobrevivência, cria toda uma filosofia e toda uma ideologia de combate e repressão que faz com que a gente associe direito autoral a quase caso de polícia. Isso cria para as pessoas que trabalham dentro do campo do direito autoral, como produtores, como artistas, no meu caso como advogados, que você veja que o direito autoral termina por passar para o público leigo quase como que um sinônimo de sua violação, como um sinônimo de ações policiais, de ações civis. E acho que seria importante dar um passo atrás e, antes de pensar na criminalização, na repressão, pensar em formas alternativas de possibilitar maior acesso, maior interatividade, maior colaboração para a produção de um manancial de obras que possa ser cada vez mais diverso e refletindo essa diversidade da sociedade. Certo. Alexandre, a sua opinião sobre essa agressividade das campanhas de pirataria, em suma, né? Eu concordo em gênero, número e grau com o Carlos. Eu acredito que o próprio número de ações com os quais os advogados do ECAD no Brasil lidam é um indicativo muito claro da falta de diálogo por parte, e evidentemente também da falta de consciência por parte daqueles que pagam. Evidentemente precisaríamos de todo um programa de conscientização com relação ao respeito aos direitos, mas por outro lado precisamos ter aquele que representa, principalmente os
os detentores desses direitos, que são os titulares de direitos autorais, eles precisam ter uma posição muito mais ativa do que de fato tem. O programa de conscientização autoral do ECAD é pífio, é quase desprezível. Eles têm algumas palestras pelo Brasil, mas com uma frequência muito pequena. E eles, de fato, evitam toda a divulgação de números e de atas de reuniões. Eles mantêm todos os documentos deles, são acessíveis, mas, de fato, há muita dificuldade que se consiga. Então, eu acredito que uma postura inversa a essa que eles têm hoje poderia gerar uma situação diferente da que o Carlos descreveu. Eu realmente concordo com ele, eu acho que esse número de ações, principalmente, é um indicativo muito grave da nossa ineficiência. Ok, muito obrigada ao sociólogo Alexandre Negreiros e ao Carlos Afonso Pereira de Souza, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado. Muito obrigado.